Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui em mais um GC Online. Eu quero muito que você esteja com a gente nesse tempo precioso, que você possa ser alcançado daí de onde você estiver, né? Esse tempo é um tempo de comunhão, onde nós que estamos aqui, entramos na sua casa para poder meditar um pouco acerca do texto bíblico, da palavra e poder abençoar a sua vida e também tocar o seu coração e sermos tocados juntamente com você. Eu quero poder orar por você nessa noite, no nome de Jesus, para que seja um tempo precioso, para que seja um tempo bom, né? Então, depois que nós terminarmos a oração, vamos cantar aqui algumas canções. E se tem alguém na tua casa que possa participar com você desse tempo aqui de comunhão, convide essa pessoa em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te louvamos nessa noite e nós te bendizemos. Nós te agradecemos pela nossa vida, Pai, por cada uma das vidas, Pai, Pai, que estão participando, Pai, desse GC Online, Deus. Que o Senhor alcance os corações dos teus filhos, Pai, transformando-os, Deus. Nós cremos, Deus, que pelo sacrifício do teu Filho, Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor. Então que nessa noite, nós que estamos aqui, Pai, nesse GC Online, sejamos, ó Pai, encontrados, achados pelo Senhor, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. Transforme os nossos corações, muda-nos, Deus. Queremos, ó Pai, que seja um tempo precioso, um tempo de comunhão, um tempo de edificação, um tempo de adoração, Pai. Nós levantamos o nome do Teu Filho nessa noite, Pai, a fim de que todo esse tempo em que estivermos aqui nesse encontro, Pai, a Tua graça esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós estamos aqui com a Stefane, com o Samuel, e vai ser um tempo muito precioso. Então, sem demora, se você puder abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15. Hoje nós falaremos sobre a salvação em Cristo Jesus e a obediência em amor. A salvação em Cristo e a obediência em amor. Atos no capítulo 15, verso 1 e 2. O texto fala assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com os outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Deus, nós lemos aqui a Tua palavra. Nos ajude, Deus. Nos ajude nessa noite, em nome de Jesus. Eu sei que você já sabe, nós já sabemos que o evangelista Lucas, quando escreve esse texto aqui de Atos, ele está narrando também o nascimento da igreja cristã, o nascimento dessa comunidade dos santos, dessa família de Deus. Então aqui Paulo e Barnabé, eles estão nesse meio da pregação do evangelho, tentando apresentar Cristo ao povo daquela época, né? Paulo, particularmente, diferente do apóstolo Pedro, ele está pregando para um povo que não é o povo que fazia parte do plano inicial de Deus. Ele está pregando para os gentios. A gente sabe que o apóstolo Pedro, quando prega para os judeus, ele prega a mensagem do evangelho e ele dá continuidade à lei mosaica, né? Para esses judeus que estão ouvindo a pregação de Cristo morto e ressurreto, não somente a pregação de Cristo morto e ressurreto, mas também essas orientações de Moisés deveriam ser cumpridas, diferente da pregação aos gentios. Esse povo, Estefânia, que não fazia parte do povo de Deus, a este povo brilhou uma luz que o intuito da mensagem era dizer que Cristo resplandeceu a eles e que eles não precisavam se sujeitar a essas metodologias ou a esses costumes dos judeus. Então, o que está acontecendo aqui em Atos, no capítulo 15, no verso 1, é que alguns homens descem da Judéia e eles começam a pregar para outros irmãos em Antioquia
que não era suficiente a pregação do evangelho. Nós aqui em um GC Online passado, nós já conversamos sobre isso. Então alguns irmãos, Samuel, eles descem da Judéia e falam assim: olha, essa mensagem que vocês estão ouvindo é uma mensagem legal, ela até é boa, mas ela não é suficiente. Vocês precisam participar, ou vocês precisam comungar de um costume que Moisés disse, que era a circuncisão. Era uma marca que os homens traziam no seu corpo como um sinal da aliança. Olha só o teor da pregação desses homens. O que Cristo fez é bom, mas não é suficiente. Vocês só podem ser salvos mediante a prática desse costume. Eles estão colocando como que um empecilho para aqueles homens que não são judeus. Porque para os homens que não são judeus, não faz sentido algum a circuncisão. Não faz sentido algum que eles tragam no seu corpo uma marca, no seu corpo físico uma marca. Por quê? Porque Cristo, morto e ressurreto, é o que é para esses homens e o que é para nós o sinal da nova aliança. Ou Deus fez uma nova aliança conosco por meio do seu Filho, Cristo em nós, ou Cristo também para nós, e através de nós é a circuncisão. Cristo, ele é o corpo marcado. Então aqui o que está acontecendo aqui é um problema. Os homens estão dizendo para um povo que eles não podem ser salvos por Jesus, a menos que no seu corpo eles trouxessem uma marca. E aí a gente cai aqui, talvez, naquela famosa discussão sobre o que nós podemos fazer para ser salvos. O que o homem, o que nós, eu que estou aqui, o que você que está em casa nos ouvindo pode fazer para ser salvo? Eu me lembro muito bem do apóstolo João, quando escreve o seu texto, dizendo assim que Deus prova o seu amor por nós, tendo Ele nos amado quando nós não podíamos fazer nada. Então, Estefânia, a primeira pergunta que eu quero trazer para você, e vou deixar você responder conforme você pensa. Ouve bem, o que é Estefânia? O que você poderia fazer para ser salva? Alguma coisa, está ao seu alcance fazer alguma coisa para ser salva? Sim ou não? E se sim, por que sim? E se não, por que não? Amém. Eu creio que para entendermos que somos salvos, nós precisamos entender primeiro o amor de Deus, que é um amor tão grande que Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Logo, nós somos salvos pela graça, porque nós não fazemos nada para merecer esse amor, não fazemos nada para merecer a salvação. Nós somos pecadores. E entendendo o amor de Deus, nós conseguimos começar a compreender que somos salvos. E a partir dali, obedecer a Deus, né? E obedecer por amor. Não é simplesmente eu vou obedecer a Deus por medo de ir para o inferno, não, mas é obedecer por amor a Deus, é amar o que Jesus ama, é obedecer porque Ele nos amou, entende? Amar o que Jesus ama, amar como Jesus ama, e eu creio que parte disso, nós entendemos que somos amados por Deus, a partir dali nós conseguimos entender que somos salvos. Então é possível que nós realizemos algumas práticas, algumas metodologias, e isso seja vazio, sem sentido algum. Esses homens que descem da Judéia para poder conversar ou pregar um outro evangelho para esses gentios, o que eles estão dizendo é assim: vocês podem salvar-se através de práticas, através de obras. A Estefânia falou aqui e falou muito bem. Não há nada que nós possamos fazer para ser salvo, porque nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há o que ser feito. Mas qual que é o lugar das obras? E o que nós fazemos? Aquilo que nós fazemos como um sinal da nossa salvação. Porque você e eu, porque nós que estamos aqui, já fomos alcançados por Jesus, pela sua graça e pelo seu amor, é que a nossa vida começa a manifestar novos frutos. É aquela pregação, é aquele clamor talvez de João Batista, né? Mostrai frutos dignos de arrependimento, né? Ou seja, o que nós fazemos não vai nos salvar, mas mas porque somos salvos, o que fazemos revela a nossa salvação. Porque também não é possível que a luz de Cristo brilhe para nós que estamos aqui, para você que está em casa, não é possível que essa luz brilhe para nós e que nada mude. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios 5,17. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós temos um problema aqui.
Homens descem da Judéia e começam a pregar um outro evangelho, colocando um fardo, Samuel, pesado nos ombros desses novos discípulos, de que não era suficiente a pregação do evangelho. Quando Samuel ouve dizer que ele não precisa fazer algo para ser salvo, ele precisa confiar no que foi feito, além disso, tirar dos seus ombros um peso, o que mais causa no seu coração quando você pensa assim: eu sou salvo pela graça, eu só preciso confiar? O que você pensa sobre isso? É bem interessante. É uma pergunta que particularmente parece ser fácil, ela não é tão fácil. À luz da palavra, é óbvio, né? Nós não podemos fazer nada para nos salvar. E esse pessoal que estava pregando um evangelho diferente, estava exatamente trazendo um fardo desnecessário, porque a palavra vai dizer que Jesus fez tudo por nós, né? Ou seja, a graça, né? Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu entendo que nada que eu faça para Deus, eu não posso ajudar Deus a me salvar. Eu posso entender que sou salvo, né, a partir do amor de Deus para comigo, e a partir daí responder a esse amor, né? Eu penso dessa forma. Exatamente. Esses judeus que descem da Judéia em direção a Antioquia e começam a pregar esse novo evangelho, eles estão colocando sobre os ombros dos discípulos novos um fardo que eles mesmos não conseguem carregar. Agora, trazendo para a nossa realidade atual, isso é muito natural no nosso meio. A gente constantemente faz coisas para ser aceitos por Deus. Possivelmente, após um pecado, após um deslize, uma queda, ao invés de nós nos achegarmos a esse Deus que nos alcançou mesmo quando ainda éramos pecadores, nós queremos fazer alguma coisa para ser aceito por esse Deus. Isso está impregnado no nosso coração. Só que isso também é um gesto de soberba contra Deus. Todas as vezes que nós queremos fazer coisas para sermos aceitos, para nos acharmos aceitos por Deus, nós dizemos para Deus que nós não confiamos na obra do seu Filho, mas que nós podemos, com nossas próprias mãos, fazer alguma coisa capaz de fazer com que Ele sorria para nós, de fazer com que Ele nos ame mais. E isso é interessantíssimo, né? Porque um dos desdobramentos desse ensinamento errado é que esses discípulos, talvez, eles iriam crescer debaixo de um pensamento de que existe algo que eu posso fazer para que Deus me ame mais. Não, Deus nos ama e ponto, e pronto. Nós precisamos descansar nos méritos de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, o que Ele percebe em nós é primeiro, o que Ele percebe ao nos olhar é o sacrifício do seu Filho, porque o texto de Apocalipse fala assim: felizes ou bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, essa confiança que nós temos de que seremos aceitos por Deus não está condicionada àquilo que nós fazemos. Não, me recordo muito de um texto do evangelista Mateus falando assim, Jesus dizendo nesse evangelho: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é engraçado porque aqui os fariseus, eles estão atando um fardo que eles não conseguem carregar nos ombros desses discípulos, e eles podem começar a pensar de forma errada que eles precisam fazer alguma coisa para agradar a Deus. Qualquer possibilidade que nós tenhamos de agradar a Deus é consequência do seu amor por nós. É consequência de termos sido achados por Ele. Deus não vai me amar mais ou menos. Deus não vai te amar mais porque você faz algo de legal. E isso é muito interessante. Durante muito tempo da minha caminhada com Deus, nesse processo de maturidade, de amadurecimento, eu percebi que eu me percebi fazendo algumas coisas para que Deus me amasse mais, para que Deus me aceitasse mais. É como se eu não conseguisse confiar que porque Jesus morreu, além de ter livre acesso ao Pai, eu posso descansar na obra desse Filho. Eu posso descansar.
E aí então, Estefânia, não tem que ser feito. Não tem que ser feito. Mas isso também não deve ser pregado de forma irresponsável, como se nós pudéssemos usar uma graça barata que não nos responsabiliza e não nos coloca no plano de Deus. Uma vez que a luz de Cristo brilhou em nós e para nós, nós precisamos nos perguntar, qual que é a minha responsabilidade a partir de agora? Beleza, Estefânia, não há o que ser feito para sermos salvos. Mas o texto de Mateus capítulo 5, verso 13, fala assim: vocês são sal da terra e luz do mundo. A partir da salvação, nós recebemos algumas responsabilidades. Eu posso continuar vivendo a mesma vida que eu vivia, Estefânia? Não. É como eu disse, é por amar a Deus que nós temos uma mudança de vida. A partir do momento que nós temos um encontro verdadeiramente com Deus, que a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento, Jesus é verdade, e a partir do momento que eu tenho esse encontro com Deus, eu tenho uma mudança de vida, sabe? Eu não vivo mais com medo de, eu preciso ser aceito por Deus, ou eu vou pecar, se eu pecar eu vou para o inferno. Não, é responder o amor de Deus, sabe? É como um casamento, pastor. Eu creio que você faz as coisas pela sua esposa porque você a ama, e faz de bom grado, sabe? Eu creio que é assim nós com o Senhor também. É por amor, é responder um amor que Ele nos trouxe. É engraçado então que é o amor que nós temos por Deus, que é uma resposta ao amor que Ele revelou a nós. É esse amor que nós temos por Deus que traz então discernimento àquilo que nós fazemos. É possível que nós obedeçamos algumas regras, mas não amemos ao Senhor. Se eu me recordo, Isaías, ele fala assim, que existia um povo, se eu não me engano, Isaías 29, verso 13, né? Um povo que honrava a Deus com os seus lábios, mas o coração estava distante. É possível, então, que nós obedeçamos a algumas regras, mas não amemos ao Senhor. Mas tudo que nós fazemos em amor é uma obediência genuína. Então, esses homens estão atando um fardo pesado nos ombros dos discípulos, como se eles devessem fazer algo para serem aceitos. Só que Paulo e Barnabé, eles ouvem essa pregação e eles discordam. E como esses homens fazem parte da igreja lá em Jerusalém, Paulo e Barnabé, eles vão até lá falar com os demais apóstolos, a fim de que esses homens não somente sejam exortados e corrigidos, mas também que eles possam pegar aquilo que de fato é genuíno e trazer uma informação genuína, amparada pelos demais apóstolos. O texto fala assim: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume que Moisés ensinou, vocês não podem ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda, porque Paulo, ele está pregando uma mensagem aos gentios que arranca essa responsabilidade de ter que viver debaixo do fardo dos costumes mosaicos. Então, para aqueles que são gentios, não há necessidade de que vivam essa realidade. É satisfatório, é suficiente a pregação do Evangelho. E aí um outro ponto aqui é o ponto da obediência. Porque o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé, eles foram chamados para pregar o Evangelho, né? Só que nós temos aqui um embate, nós temos aqui cristãos da Judéia, que estão pregando uma mensagem para cristãos de Antioquia, e não é compatível com a mensagem do apóstolo Paulo e com a mensagem de Barnabé. Então, a gente vai lembrar de Gálatas, que o apóstolo Paulo vai dizer assim aos irmãos da Galácia: ainda que descesse um anjo do céu e vos pregasse um outro evangelho, seja amaldiçoado. E o apóstolo Paulo, Samuca, ele toma a frente, juntamente com o Barnabé, e eles resolvem essa questão. Eles resolvem, como quem diz assim: não, vocês são salvos pela fé, pela graça de Deus mediante a fé, que é um dom do próprio Deus. São salvos pela graça, é um presente. Graça é uma dádiva, é um presente que nós recebemos. Pastor, o que eu posso fazer para Deus me amar mais? Nada. O que eu posso fazer para Deus me salvar mais? Nada. Nós somos salvos por causa de Jesus. Nele reside toda a honra da salvação. Foi o Pai, ao nos salvar, olha para Ele. Eu gosto de pensar numa historinha que eu ouvi na catequese, né? Que
todas as vezes que Deus, o Pai, Ele olha para mim, olha para Estefânia, olha para Samuel, olha para você, todas as vezes que Deus olha para nós, entre nós e o olhar de Deus, está o Filho dele. É o Filho de Deus que torna propício esse olhar de amor. Por isso que não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. Por isso que nós não podemos mais ser afastados desse amor de Cristo. Por quê? Porque Deus olha para nós e vê o seu Filho, o sacrifício do seu Filho. Por que nós obedecemos então? O que nos leva a obedecer? O que te leva a obedecer? Gratidão. Nós obedecemos porque, de alguma forma compreensível e também incompreensível, nós fomos alcançados por tamanho amor que nós não vamos conseguir entender nunca. Nunca, pois pode ser que por um justo alguém se atrevesse a morrer. Mas morrer por mim, morrer por nós, não faz sentido algum. E nós, cativados por esse amor, somos levados a uma vida de obediência. A obediência é talvez o principal sinal da vida do cristão. Samuel, quando você ouve assim na palavra, o texto dizendo assim, e aí é um texto que fala sobre obediência. Eu, Senhor, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. O que você pensa sobre a importância da obediência na vida do cristão? Eu me lembrei aqui daquela passagem onde Deus fala com Samuel para procurar um rei, e para o profeta Samuel. E Samuel procura vários. É esse aqui? Não, não é esse. Ah, esse aqui não. Esse aqui é bonito, acho que é esse aqui. Aí tinha outro, né, que estava no pasto. E por acaso era Davi. E Deus fala com Samuel que ele via o coração. O homem olha a aparência, ele olha o coração. Eu penso que o fato da gente obedecer a Deus é consequência daquilo que nós temos no nosso coração. E quando nós recebemos o amor de Deus, esse amor de Deus é um convite para nós amarmos outras pessoas e corresponder a esse amor, né? Então a gente precisa, mediante o que o texto está dizendo, nós precisamos então avaliar as motivações do nosso coração. Exatamente. Né? Para saber se o que nós fazemos, por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós fazemos o que fazemos? O que é ser cristão? Ser cristão é assumir como obrigação e responsabilidade um punhado de regras e práticas religiosas? Ou ser cristão, antes de tudo, é manifestar, por causa da obediência, semelhanças com Cristo Salvador. A gente precisa, então, pedir a Deus, como o salmista Davi pediu: Senhor, sonda o meu coração, vê se em mim algum caminho mau, alguma obra que me distancia, ou alguma prática que me distancia. A gente precisa entender isso, que por causa do sacrifício de Jesus, nós somos salvos e temos acesso a Deus. Esse sacrifício nos permite esse acesso por meio da salvação. Mas existem algumas práticas nossas que tendem a nos levar cada vez mais para longe, inclusive práticas religiosas. É possível que esses homens aqui que descem da Judéia para Antioquia estivessem completamente distantes de Deus, apesar de terem sido circuncidados. Né? Eles trazem no seu corpo algumas condecorações, algumas marcas que falam assim: eu pertenço a Deus. Mas Deus, ao sondar o coração desses homens, Deus sabe que eles não pertencem a Ele. E eles, não contentes de viverem esse engano, eles descem e pregam esse engano para os demais. E o apóstolo Paulo sobe a Jerusalém e volta com uma resposta. E a resposta que o apóstolo Paulo dá aos Efésios é uma resposta muito boa. O apóstolo Paulo fala assim, lá nos Efésios, que é uma síntese do que ele disse aqui: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, para que nenhuma carne se glorie. Isso é um presente de Deus. Depois de ler esse texto, só tem uma coisa que nós devemos fazer: ufa,
Nós podemos descansar então nos méritos de Cristo Jesus. Nós podemos olhar então para o sacrifício dele e dizer assim: obrigado, porque o seu sacrifício é plenamente perfeito. Obrigado porque ninguém mais precisa morrer. Eu não preciso cumprir um punhado de regras. E ser cristão ou ser salvo não é realizar algumas práticas da religião, não. Ser cristão é manifestar sabor ao mundo, iluminar lugares escuros. É isso que o texto está nos convidando a fazer. Nós somos tentados a acreditar que existe algo que nós possamos fazer para sermos mais amados, mais aceitos, para estarmos mais perto. E uma das coisas que me chama a atenção, que para mim é um perigo no nosso meio, é que qualquer pessoa que pense a partir desse pensamento, ela está fadada a dividir a comunidade, a igreja, os irmãos, em hierarquias, dentre aqueles que são melhores, porque fazem obras melhores, e dentre aqueles que são piores. Quando nós, ouve isso, gente, quando a gente se limita e se resume a descansar na graça de Cristo para a salvação, não há ninguém melhor do que ninguém. Não há ninguém que se glorie dizendo assim: eu sou melhor do que você. Aquele que aparentemente ora mais, ele não ora mais. Não existe isso. Não existe melhor e pior. O ambiente da igreja, o ambiente da comunidade cristã, o ambiente do seu GC, não é um ambiente onde existe alguém melhor, existe alguém maior, existe alguém com mais afinidade com Deus. Não. Quando Cristo morre, ele abre um caminho onde todos podem ter afinidade com Deus. Ah, mas e minhas qualificações? Pouco importa. E os meus pecados? Pouco importa. Os nossos pecados pouco importa, porque Deus resolveu o problema do nosso pecado. Mais uma vez que a luz de Cristo brilhar para nós, nós temos o compromisso de abandonar as nossas práticas antigas. Nós temos esse compromisso de abandonar aquilo que nós fazíamos. O que você pensa sobre isso, sobre esse compromisso de viver então essa nova vida? É uma vida de obediência. Obedecer a Deus é um desafio, né? Porque nós somos pecadores. Então, mas é como nós sabemos que os nossos pais, quando nós somos crianças, eles sabem o que é melhor para nós. E por mais que nós fazemos bagunça, os nossos pais nos chamam a atenção, às vezes a gente reclama, resmunga, não entende muito bem, fica ali de castigo, mas nós entendemos, eles são os nossos pais, eles sabem o que é melhor para nós. A mesma forma é Deus com a gente. Nós precisamos entender, Deus é o nosso pai, Ele nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. Então eu preciso obedecer, mesmo que às vezes eu não concorde, mesmo que às vezes a minha carne grite, mas não, eu vou obedecer a Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele me ama, e Ele de fato quer o meu bem, Ele quer que eu tenha um encontro com Ele, Ele quer voltar para me buscar, então eu vou ser obediente a Ele. Eu penso dessa forma. Então Deus, como um pai, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Samuel, se você pudesse dizer para quem está em casa, se perguntando assim: o que eu preciso fazer para Deus me amar mais? Se você pudesse falar com essa pessoa que está em casa, o que ela precisa fazer para que Deus a ame mais? O que você tem a dizer? Você não pode fazer nada para Deus te amar mais. Tudo aquilo que poderia ter sido feito, já foi feito. Né? João 3,16, desculpe. João 3,16, todos nós conhecemos muito bem, né, essa passagem, que fala que Deus nos amou a ponto de entregar seu único filho. O que a gente pode fazer a mais do que o próprio Jesus fez? É uma pergunta muito boa. Não há nenhuma obra que possa ser feita, então, semelhante ou maior, ou sequer parecida com aquilo que Cristo fez. E é engraçado, que esses homens estão descendo para Antioquia, dizendo assim: aquilo que Cristo fez é importante, mas sozinho não é válido. É preciso atrelar o que Cristo fez com aquilo que Moisés fez. Eles estão equiparando. E é por isso que o autor de Hebreus, ele vai dizer que Jesus é superior a Moisés, é superior aos anjos, porque aquilo que ele fez e é eternamente bom, e é eternamente
suficiente. Não há o que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há. Mas há o que você possa fazer para responder a esse amor. Deixando-me ou abandonando as coisas que para trás ficam, eu sigo em frente. Esse Paulo que está aqui defendendo a pregação do Evangelho, ele foi encontrado por Deus no caminho para Damasco. Ele era um matador, um perseguidor da igreja. E quando a luz brilhou para ele, derrubou ele do cavalo e disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Foi tão forte aquele encontro com tamanha salvação, que a partir daquele dia, ele empenhou a vida dele em obedecer a Cristo, mesmo que isso lhe custasse a sua vida. A gente vai perceber, na tradição cristã, que quase todos os apóstolos empenharam a sua vida a obedecer, de tal forma que a morte com a qual morreram não trouxe medo a eles. Eu falei aqui numa célula que nos primeiros anos os cristãos eram perseguidos, lançados no Coliseu, comidos por leões. Isso não foi motivo para que eles retrocedessem. Eles estavam tão felizes. Eu me lembro do profeta Abacuque falando assim na sua oração: torna-me a dar a alegria da salvação. E é justamente isso. Nós estamos tão contentes porque por meio da graça de Cristo fomos salvos, que não importa o que vai vir sobre nós. Nós não precisamos fazer algo para sermos mais amados. Não, Deus não vai me amar menos porque eu errei, e que isso não sirva de motivação para que você permaneça no erro. Mas uma vez que você se percebeu como alguém que é amado por Cristo, que é amado por Deus, que é amado pelo Pai, dedique a sua vida a Ele, não tendo a sua vida por valorosa. Às vezes a dificuldade que nós temos, Estefânia, de obedecer a Deus, é porque nós estamos ouvindo muito o nosso eu ainda, é porque nós estamos ainda tentando fazer conforme nós pensamos, e isso não é o melhor. Como você mesmo disse, Deus como um pai, como um bom pai que Ele é, Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Ele sabe exatamente que nós precisávamos da salvação. E nós não conseguiríamos sozinhos. Por isso que a beleza da fé cristã é que nós não conseguiríamos voltar para esse lugar de comunhão. Me lembro de Adão e Eva quando pecam contra o Senhor, costurando roupas com folhas de figueira. E aí Deus vem, mata um animal e faz uma veste decente. Isso é salvação. A salvação é Deus resolvendo o problema que nós criamos, que você criou. E qualquer tentativa sua, minha, nossa, de sermos salvos, a gente vai dar continuidade a um problema. Salvação é Deus brilhando a sua luz para nós e manifestando a sua bondade e a sua vontade. E o que eu quero nessa noite é dizer para você que está em casa, que você é amado, que você é amada, que você pode confiar nessa bondade, que você pode confiar nesse amor. Você pode confiar em Deus, confiar em Cristo, naquilo que Ele fez. O que foi que Cristo fez? Ele morreu por você. O que eu posso fazer então em gratidão? Você pode obedecer. Eu quero orar por você, por mim, e logo depois eu quero cantar, nós queremos cantar uma canção em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos e ouvimos aqui que fomos salvos pela graça do Senhor, mediante a fé. Nos dê confiança, Pai. Não ousadia diante das nossas obras e realizações, mas ousadia mediante aos feitos do Teu Filho. Que esse irmão, essa irmã que está em casa participando desse GC online, que ele e ela saibam dessa verdade. Não há o que eu precise e possa fazer para que Deus me ame mais. Deus me ama. Deus te ama. Deus te ama e Ele está completamente acessível. E uma vez que você descobrir esse amor de Deus, saiba que você precisa obedecê-lo. Em nome de Jesus.